Som? Podem sentar, irmãos. Alô, som? Agora sim. Paz a todos, irmãos. Podem sentar. Podem sentar, por favor. Cada igreja tem um costume, a gente às vezes está atrapalhando o costume dos irmãos, né? Irmãos, é um prazer estar aqui nesta noite. Obrigado pelo convite do pastor, assim como da sua esposa, irmã, que entrou em contato comigo. E eu fui desafiado a falar de um tema bem difícil para o culto de domingo, né? Porque é um tema que a gente está acostumado a falar em escola dominical, em aulas, e trazer em linguagem de pregação é sempre um desafio. E aí, quando eu estava pensando nesse tema, estava meditando, eu logo pensei em um texto bíblico que veio na minha cabeça, que é o livro de Atos, capítulo 17. Eu quero convidar os irmãos a abrir. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 16. Se os irmãos quiserem ficar em pé para a leitura, fiquem à vontade. Irmãos, é uma leitura extensa, então convido que todos leiam aqui comigo. Vai ser do 16 até o versículo 34, diz assim. Eu vou ler na Almeida Revista Corrigida. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Porque coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor e, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles,
Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dioniso, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Irmãos, o tema de hoje, que foi me dado, é sobre como agir, como permanecer na palavra diante das ideias e ideologias presentes nesse mundo. Nós temos vivido um tempo de forte polarização no mundo todo. O mundo sempre, na verdade, foi polarizado. As pessoas sempre gostaram de disputar ideias, de disputar ideologias, de disputar de alguma forma algum princípio. Só que com o advento das redes sociais, com o advento da internet, isso se intensificou, isso aumentou ainda mais. E nós estamos, como igreja, também no meio disso. Estamos vivendo esse tempo onde há diversas disputas, ideias, partidos políticos, ideologias. E cabe a nós, como cristãos, ter um compromisso com a palavra e não um compromisso com ideias humanas. E o apóstolo Paulo, ele é um bom exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele mostra nesse episódio aqui em Atenas, ele mostra justamente o compromisso dele com a fé cristã em detrimento com um conjunto de debates e ideias que havia naquela cidade. Esse é até um texto com muitos detalhes históricos, com muitos detalhes culturais, que é importante mencionar aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, Paulo, ele estava andando ali naquela região, junto com outros, como Silas e Timóteo, e ele estava andando naquela região que hoje nós conhecemos como Grécia. E a Grécia é o berço da filosofia. E a cidade de Atenas sempre foi conhecida como a cidade da filosofia. É de lá que saiu Sócrates, Platão, Aristóteles, os três grandes nomes da filosofia mundial saíram dessa cidade. E quando Paulo vai visitar essa cidade como apóstolo, como um missionário, como um evangelizador, diz o texto que Paulo, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Isso é um ponto curioso, irmãos. Essa cidade era uma cidade muito intelectualizada. Era uma cidade de um debate muito elevado, onde havia gente do mundo todo debatendo ideias e filosofias. Mas, ao mesmo tempo, essa cidade era altamente idólatra. Era uma cidade que adorava muitos e muitos ídolos. E Paulo, ao entrar em Atenas, ele já se depara com várias estátuas e vários deuses que ali aquela cidade adorava. E um ponto interessante que a Bíblia diz que quando Paulo estava ali esperando em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Ele ficou angustiado, ele ficou inquieto com a situação em que a cidade vivia. Era uma cidade que, como eu já disse, vivia essa glória da filosofia, embora não era, nessa época, a principal cidade dos grandes pensadores. Nessa época já era uma outra cidade chamada Alexandria, no Egito. Mas Paulo, ele observa que essa cidade que vivia da sua glória do pensamento, era uma cidade que tinha um problema também de afeto, um problema junto com um afeto mal direcionado. Esse afeto não estava direcionado a Deus, mas estava direcionado aos ídolos. E diz o texto bíblico que ele vê ali a cidade entregue à idolatria. Isso já mostra, irmãos, que no meio do que a gente vê no mundo, numa série de debates de ideias, há um problema espiritual por trás. Quando nós lidamos com alguma pessoa que está fazendo oposição ao cristianismo por meio das suas ideias, não é meramente um trabalho de ideias, não é meramente um trabalho da razão humana, é um trabalho também que diz respeito a uma situação espiritual. E era justamente esse problema de Atenas. Atenas não tinha apenas algumas ideias erradas.
Atenas tinha também um problema altamente espiritual. E Paulo percebe isso, porque ele tinha um discernimento que vinha de Deus, um discernimento que vinha do Espírito Santo, e ele percebe logo isso ao pisar na cidade. E diz o texto bíblico que ele ia à sinagoga, como era costume dele, toda a cidade que ele evangelizava, ele ia até a sinagoga dos judeus, e ali conversava, e ali evangelizava, e ali disputava, como diz o texto bíblico, com os judeus daquela localidade, e também os religiosos. Os religiosos eram pessoas que não nasceram como judeus, mas que aderiram ao judaísmo. Mas também Paulo, versículo 17, diz que todos os dias, lá na praça da cidade, na praça do mercado de Atenas, ele também disputava com os pensadores da cidade. E esse ponto aqui é interessante, muito interessante, irmãos. O apóstolo Paulo era um homem preparado, muito bem preparado, para evangelizar em qualquer situação. E esse hoje é o nosso desafio como igreja evangélica. Foi-se o tempo que a igreja evangélica podia evangelizar de uma maneira um tanto fácil a cidade, os vilarejos. Por quê? Se você olhar para o Brasil de 50 anos atrás, de 30 anos, de 20 anos, de 100 anos atrás, era um Brasil profundamente religioso. Um Brasil onde praticamente todas as pessoas tiveram em algum momento da sua vida uma vivência, seja com a Igreja Católica ou seja aquele catolicismo nominal. Então as pessoas conheciam alguns princípios da Bíblia. Sabiam o que era a Bíblia, sabia quem era Jesus, sabia o nome dos apóstolos, tinha algum conhecimento bíblico. Esse Brasil já não existe mais. Nós estamos hoje em um país onde há um avanço do chamado secularismo. O secularismo é um modo de pensar e um modo de comportamento onde as pessoas não levam em conta a religião. A religião é algo que as pessoas descartam. Não faz mais parte da sua vida. Então, uma coisa era evangelizar o nosso país há 30, 40, 50 anos, onde você falava para alguém, você quer aceitar a Jesus? Você quer ter Jesus no seu coração? A pessoa jamais ia dizer não, porque ela cresceu ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar que Jesus havia morrido na cruz para salvar a humanidade. Então, naturalmente, numa sociedade cristianizada, era muito mais fácil falar de Jesus. Mas hoje, nós não vivemos mais numa sociedade assim. É claro que há pessoas ainda com essa mesma mentalidade. Mas a nova geração, as pessoas que estão crescendo na atual geração, já não tem tanto contato assim com a igreja como havia antigamente. E inclusive filhos de crentes. O que é mais incrível. Por quê? Porque essas pessoas também passaram a ter uma relação com a igreja, e aí nós vemos essa nova geração de evangélicos, muitas vezes uma relação um tanto mercantil com a igreja. Eu estou nessa igreja porque ela me oferece algum tipo de vantagem. Enquanto ela me oferece essa vantagem, eu estarei nessa igreja. Uma vez que ela não me oferece mais, eu mudo de igreja, e aí fica pulando de igreja em igreja. E nós estamos vendo isso acontecendo. Então uma criança, um adolescente que cresce numa família, cujo compromisso com a igreja é um compromisso meramente de interesse, é um compromisso meramente mercantil, essa criança e esse adolescente vai crescer também com essa mentalidade que a igreja não é, afinal, assim, tão importante, já que os meus próprios pais não têm ali um compromisso com aquele lugar, não dedica a sua vida àquela comunidade. E nós estamos então vivendo isso, e a tendência é piorar. A tendência é que nós vamos viver em um país, em um mundo, onde há cada vez mais um mercado de ideias e um mercado também de religiões. Cada dia mais, irmãos, nasce uma nova religião. Há, para vocês terem uma ideia, na França uma religião cujo Deus é a cebola. Na Argentina há uma religião cujo Deus é o Maradona, né? Uma igreja dedicada
ao Maradona, e por aí vai, todo dia nasce uma nova religião. E aí o nosso mundo hoje, volto a repetir, não era assim há 50 anos. O nosso mundo hoje está cada vez mais parecido com o mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Porque o mundo que o apóstolo Paulo vivia era o mundo do Império Romano. E aquele mundo em que Roma, a cidade de Roma, dominava praticamente quase que todo o mundo, era um império onde havia inúmeras religiões, havia muitas fés, havia muita crença diferente. E exemplo disso era a própria cidade de Atenas, onde ele estava aqui. Era uma cidade que tinha inúmeros e inúmeros deuses. Então havia da parte de Paulo a necessidade de conhecer essa realidade. Assim como nós, como crentes, precisamos conhecer o mundo onde nós vivemos. Conhecer não de maneira a mergulhar nele para vivenciá-lo, mas conhecer as suas ideias e conhecer como que o Evangelho, por meio da palavra, responde a essas ideias. E aí diz o texto, versículo 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Olha só, diz a palavra que lá na praça do mercado, lá na praça onde havia os debates, o apóstolo Paulo estava debatendo com os epicureus e com os estoicos. Epicureus era um grupo da filosofia grega que acreditava que o mundo era basicamente matéria, que não havia a intervenção dos deuses. Eles eram bem materialistas. O negócio era o aqui e agora, é o mundo que nós pisamos, vamos aproveitar esse mundo, vamos vivenciar esse mundo, porque não existe essa coisa de intervenção divina. Era assim que eles pensavam. Os estoicos, que eram outro grupo, já pensava diferente. Era um grupo chamado, aquilo que no estudo das religiões nós chamamos de um grupo panteísta. O que é isso? Eles já viam deuses em tudo. Enquanto o primeiro grupo não via a intervenção dos deuses, eram materialistas, a realidade é aquilo que eu vejo, a realidade é a matéria que eu pego. O outro grupo não, ele já via Deus ou os deuses em todos os lugares. Está na natureza, está nos homens, está em tudo que é canto. Deus está espalhado por todos os lugares, os deuses estão espalhados por todos os lugares. Então veja que Paulo estava conversando com dois grupos que eram concorrentes, mas ambos apresentavam uma mensagem que era contra o Evangelho. Veja isso, irmãos. Dois grupos concorrentes que disputavam entre si, mas os dois apresentavam uma mensagem anticristã. Vivemos esse mundo hoje. Você já percebeu que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que escolher um lado, né? Você tem uma ideologia A, você tem uma ideia B. O que você pensa? Você tem que se posicionar. Você não pode ficar ali criticando as duas ideias. Você tem que abraçar uma ideia. É assim que se vende pra gente. Mas o Evangelho, ele é crítico a todas as ideias. O Evangelho, ele vai transformar e ele vai apresentar os problemas de todas as ideias. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, por meio do seu comportamento, irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos ter isso em mente. O Evangelho está acima de todas as ideias. Então eu não posso abraçar um pacote de ideias. Eu não posso, como cristão, abraçar uma ideologia X e dizer, aí está a verdade. Por quê? Porque o meu compromisso é com a palavra. É na palavra que está a verdade. Aleluia, aleluia. E como na palavra está a verdade, ela vai, de alguma forma, sempre criticar uma determinada ideologia. Aí tem cristão que fala assim, não, mas a ideologia X, ela é mais próxima do cristianismo. O pensamento X é mais próximo do cristianismo.
Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós vivemos hoje no Brasil um processo que é o seguinte: o camarada pode ser um sem vergonha, que já traiu a esposa 10 vezes, que já fez a amante abortar, mas se ele gritar na rua assim: eu sou um candidato pró-família, a favor da família, aí um bando de crente vai atrás: esse aqui é homem de Deus, ainda põe ali no púlpito. Você vê como é fácil manipular as pessoas? Você pega um princípio que a igreja valoriza, que é a família, e é importante a gente valorizar, e a gente tem que valorizar mesmo, mas aí basta você não precisa viver aquilo. Você pode ser um sem vergonha, uma pessoa que está numa vida de adultério, numa vida mais podre possível, mas basta falar que é. E aí a pessoa, e tem um grupo de crentes dispostos a apoiar todas as ideias malucas que aquela pessoa for levantar. O Evangelho está aí, a palavra de Deus está aí, para justamente nos colocar freio nesse tipo de coisa, para olhar tudo de acordo com o Evangelho. Ok, fulano está falando a favor da família, bacana, isso aí está de acordo com a Bíblia, mas as outras ideias que ele tem também está de acordo com a Bíblia? Ou é só essa ideia? Fulano ali está de acordo com a Bíblia em uma outra ideia, mas e as outras ideias que ele levanta? O crente, irmãos, não é alguém que vai abraçar um pensamento humano sem ter esse discernimento, porque é a palavra que o alimenta. Não são mensagens no WhatsApp, não são mensagens no Facebook, não são mensagens no Instagram, nas redes sociais de maneira geral. É a palavra do Senhor que traz a ele esse discernimento. E isso é muito necessário. O apóstolo Paulo faz isso. E aí ele está diante desses dois grupos. Tem um grupo ali dizendo que os deuses não intervêm no mundo, tudo é matéria. Tem outro grupo aqui dizendo que, pelo contrário, né, os deuses estão em tudo, até na matéria. E aí os dois grupos não gostavam do apóstolo Paulo. Diz o texto que eles diziam: que quer dizer esse paroleiro? Essa palavra aí não é muito comum, né? Paroleiro. Essa palavra significa, era uma forma de criticar alguém e dizer: é um sujeito que pega uma ideia aqui e acolá e mistura, né? Ele não tem ideia própria. Ele pega uma pequena ideia aqui, uma pequena ideia ali, e vai somando tudo e vai juntando ali. Como um pássaro, né, que vai e pega um pouquinho de grão aqui, um pouquinho de grão ali. É essa crítica que eles fazem ao apóstolo Paulo. É interessante. Interessante demais. Por que eles fazem essa crítica ao apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo não abraçava o pacote inteiro, nem dos epicureus, nem dos estoicos. Porque o apóstolo Paulo era capaz de concordar com os epicureus naquilo que eles estavam certos, como discordar naquilo que estavam errados. Como era capaz de concordar com os estoicos naquilo que eles estavam certos e discordar naquilo que eles estavam errados. E vocês vão observar que ele faz justamente isso em seu sermão. E aí diz a palavra que ele é levado ao Areópago. O Areópago era uma montanha que havia em Atenas, e lá em cima havia uma espécie de tribunal. Era um espaço também de debates, mas era mais do que um espaço de debates, era literalmente um tribunal. E diz a palavra que Paulo foi tomado, versículo 19, e foi levado lá. Ele foi levado para ser julgado. Esse homem aí está com umas ideias estranhas. Vamos ouvir o que ele está dizendo. E aí diz a palavra que eles falam, né? Poderemos nós saber que nova doutrina é essa, Paulo, que você está falando? Que coisa estranha é essa que você está dizendo? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. E diz o texto bíblico que eles estavam bem confusos com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo pregava Jesus e a ressurreição, versículo 18, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição.
Só que eles entenderam como se Paulo estivesse pregando dois deuses, um casal de deuses. Jesus era o homem e a ressurreição, no grego também é feminino, a ressurreição era uma mulher, era uma deusa feminina. Aí eles estavam confusos, a gente nunca ouviu falar nesse casal de deuses, Jesus e a ressurreição. Eles queriam saber mais e estavam ali prontos para julgar o apóstolo Paulo dessas ideias novas que o apóstolo Paulo estava trazendo. E o versículo 21, Lucas, que é quem escreveu Atos, ele usa de uma ironia aqui para falar de Atenas. Ele diz o seguinte: os atenienses e os estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Isso aqui me lembra o Facebook, né? Me lembra as redes sociais. Por quê? Todo mundo está ali, senão discutindo as últimas novidades, as últimas notícias, o tempo todo. Não se vive outra coisa senão de discutir as últimas novidades. E era exatamente o que ocorria ali na cidade de Atenas. E aí Paulo é levado até aquele lugar de julgamento, para ser ouvido sobre essas coisas estranhas. Versículo 22 diz o seguinte: e estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Segunda lição aqui para a gente, irmãos. A primeira foi o apóstolo Paulo, usando a palavra de Deus, não fechava o pacote nem com o grupo dos estoicos, nem com o grupo dos epicureus. E por isso ele atraiu a fúria dos dois grupos. Então quem tem compromisso com a palavra não pega pacote de ideias fechado. Vai usar o evangelho para criticar ambos os grupos. Segunda lição que nós vemos aqui com o apóstolo Paulo. Ele chega no meio de um grupo de idólatras, um meio de um grupo de pessoas que eram orgulhosas de suas ideias, mas eram totalmente idólatras, e os elogia. Olha que curioso. Quando Paulo fala assim: em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, uma outra tradução dessa palavra superstição seria religiosos. Algumas traduções, algum irmão pode ter uma tradução que está assim: em tudo os vejo um tanto religiosos. Não era uma crítica que Paulo estava fazendo aqui, era um elogio. Mas ao mesmo tempo, era o mesmo Paulo que estava comovido no seu íntimo com a idolatria daquele lugar. Irmãos, isso nos mostra como o apóstolo Paulo era um homem de sabedoria. Ele não chegou em Atenas: eu sou cristão, eu vou chegando aqui derrubando todos esses ídolos, eu vou quebrar todas essas estátuas, eu vou xingar esse povo aqui de idólatra. Não. Primeiro ele faz uma ponte. Primeiro ele faz uma ponte com essas pessoas. E diz: olha, cheguei aqui em Atenas e vi que vocês são um tanto religiosos, bem dedicados à religião. Porque era essa a fama de Atenas mesmo. Atenas, naquela época, era conhecida como uma cidade muito religiosa. E o apóstolo Paulo pega essa característica e joga como elogio aquele grupo. Essa é outra lição preciosa. Porque quando a gente está evangelizando alguém cuja ideia vai totalmente ao contrário do evangelho, a gente não chega querendo arrebentar, não, irmãos. A gente chega primeiro observando o que aquela pessoa tem de ideia que é de alguma forma favorável ao evangelho. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das ideias que estão presentes na nossa sociedade hoje, que tem crescido bastante, por exemplo, é o feminismo militante, que defende o aborto, defende inclusive a extinção da ideia de gênero, né? Essa coisa de homem e mulher não é para existir mais. Eu estou falando dos extremos do feminismo. Digamos que você está evangelizando uma feminista. Você não começa falando com ela daquilo que ela está errada. Você começa falando primeiramente daquilo que você concorda com ela. Puxa, a sua luta é importante, né? No sentido de lutar contra a violência contra as mulheres.
Você, como cristão, precisa reconhecer aquilo que há de bom, mesmo no meio de ideias ruins. Você tem que ter discernimento, irmãos, porque ninguém está errado de tudo. Ninguém está errado de tudo. Mesmo uma pessoa que defende uma ideia que é estranha ao Evangelho, em algum ponto ela está certa. E isso o apóstolo Paulo soube reconhecer. Por exemplo, quando os epicureus diziam que os deuses não intervêm no mundo, que o mundo é matéria, o apóstolo Paulo vai aproveitar isso para fazer uma crítica à idolatria da cidade, e com certeza essa crítica, parte dela, os epicureus vão concordar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente que os deuses, feitos por mãos humanas, nada podem fazer no mundo. Essa é uma crítica que os epicureus iam concordar. Então um crente, quando ele tem discernimento, ele não chega já quebrando todas as pontes com alguém. Ele estabelece. Ele sabe onde ele deve concordar e onde ele deve discordar. E aí diz o texto que ele faz essa ponte. Duas pontes. Primeiro com elogio. Depois no versículo 23 diz que, porque passando eu, ele dizendo, né? E vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. A cidade de Atenas era tão idólatra, mas tão idólatra, e eles morriam de medo de desagradar os deuses. E aí, o medo era tanto que eles resolveram criar um altar ao Deus desconhecido. Por quê? Vai que a gente esqueceu de algum Deus, né? E ele manda uma enchente, manda um terremoto. Era esse o pensamento deles mesmo. Para a gente se proteger de enchente, de terremoto, de tsunami, a gente vai montar um altar aqui a esse Deus desconhecido, que a gente pode ter esquecido dele. E aí Paulo, muito inteligentemente, ele pega a inscrição desse altar e diz: vocês lembram que vocês criaram um altar ao Deus desconhecido? Pois é desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que eu estou pregando. E Paulo diz: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, isso aqui, irmãos, é alguém que consegue achar oportunidade onde não tem. Porque não havia naquela cidade nenhum altar a Jesus Cristo. Não havia naquela cidade nenhum altar a Yahvé, ao Deus de Israel. Mas havia o altar ao Deus desconhecido. Então Paulo, ó, esse altar aí, eu vou colocar alguém aqui no lugar dele. E colocou Deus, colocou a pessoa de Cristo ali. Então essa é a segunda preciosa lição. Paulo faz pontes. Paulo sabe aproveitar os momentos. Ele sabe criar. Ah, mas Gutierrez, calma aí. A Bíblia diz que eu estou estudando na escola dominical sobre Elias. E Elias, diante dos profetas de Baal, ele não foi criar diálogo. Ele foi lá e mandou fogo do céu por meio da oração. Irmão, entenda uma coisa. O modelo profético do Antigo Testamento, ele acabou com João Batista. Jesus falou que João Batista era o último profeta daquele modelo. Tá? Inclusive, quando os apóstolos de Jesus pedem para Jesus, vamos aqui orar para que caia fogo do céu sobre aquele vilarejo que não quis receber o Evangelho, Jesus os repreende. O nosso relacionamento hoje não é aquele modelo lá do Antigo Testamento, em que o profeta chegava arrebentando tudo. Isso de fato está na Bíblia, mas é um modelo que, à luz do Novo Testamento, ele foi superado. O modelo que nós temos agora, tanto com Jesus e com os apóstolos, é o modelo que primeiramente a gente faz pontes, a gente cria um relacionamento. Então, irmãos, a gente está vivendo um tempo, outro ponto muito importante. Antigamente, a gente ia na rua evangelizar, distribuía um folheto,
E muita gente se convertia assim. Tem gente que até hoje se converte assim. Mas está cada vez mais raro, sabe por quê? As pessoas, elas querem confiar em alguém que elas possuem algum grau de relacionamento. Um desconhecido chegar para mim na rua e me dar um folheto, bom, quem é essa pessoa? Da onde ele veio? Para onde ele vai? Que moral essa pessoa tem para dizer que eu estou perdido e que ele é salvo e que ele tem a me apresentar o caminho da salvação? É assim que as pessoas pensam hoje. Por isso que é muito mais fácil você evangelizar, desde que você tenha um testemunho cristão autêntico, é claro, evangelizar um amigo, um parente, um familiar, do que um desconhecido na rua. Os números mostram isso, que as pessoas hoje que mais se convertem à igreja são pessoas que vieram por meio de um amigo ou de um parente, mais do que por meio de uma campanha de cruzada evangelística, mais por meio do que um folheto distribuído. Volto a repetir, essas coisas em algum nível funcionam, mas elas tendem a funcionar cada vez menos, porque hoje em dia se valoriza muito aquilo que é autêntico, aquilo que é fruto de um relacionamento. Isso está na ideia inclusive das empresas, irmãos. Uma empresa de vendas hoje, ela tem a consciência de que não basta ela se apresentar no mercado e dizer: eu tenho o melhor produto. Ela precisa antes estabelecer a necessidade naquele cliente potencial. Ela precisa também, de alguma forma, mostrar que aquele produto vai trazer um bem-estar àquela pessoa. E também ela traz uma relação de confiança. Toda empresa de vendas, quando vai treinar um vendedor, ele fala: você precisa criar uma relação com o seu cliente, um relacionamento com o seu cliente, porque ele vai confiar em você, e por confiar em você, ele vai comprar o produto. Ah, você está comparando o evangelho a um produto? Não, só estou comparando que as pessoas tendem a valorizar aquilo que é fruto de confiança, de relacionamento. É essa mentalidade que hoje a gente tem no mundo. E é essa mentalidade que nós precisamos encarar por meio do evangelho. E aí diz o texto, que Paulo continua pregando, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Veja aqui que ele critica e concorda ao mesmo tempo com os dois grupos. Quando ele fala que Deus não é feito por mãos humanas, ele está criticando os epicureus. Mas quando ele fala que há um Deus criador do céu e da terra, ele está criticando, aliás, primeiro ele está criticando os estoicos, e quando ele fala que há um Deus que criou o céu e a terra, ele está criticando os epicureus. Então ele está, de alguma forma aqui, confrontando os dois grupos por meio de uma única frase. E aí Paulo vai lembrar que Deus não é servido por mãos humanas. O interessante aqui é que o apóstolo Paulo, ele procura mostrar aos atenienses que o modo como eles pensavam a sua relação com Deus era um modo que diminuía inclusive a humanidade. Porque Paulo está literalmente falando o seguinte: olha, vocês adoram um objeto que vocês mesmos criaram. Olha que perda de tempo que vocês têm. Vocês estão adorando algo que a própria mão humana formatou. Mas eu estou apresentando para vocês um Deus que não precisa de nada. Um Deus que não é servido por mão humana alguma. Irmãos, essa ideia que o apóstolo Paulo traz aqui precisa estar na cabeça de muito crente. Tem muito crente que ainda hoje ele acha que Deus precisa dele. Ele acha que a oração que ele faz é um alimento que Deus precisa.
Deixa eu te falar uma coisa. Quem precisa de oração é você. Sou eu. Deus não precisa. Se você não orar hoje, Deus vai continuar sendo Deus. Ele não vai ser nem um pingo menos Deus. E nem vai dizer assim, né, para si mesmo: puxa, a irmã Maria não orou hoje, estou triste. Não. Puxa, eu estava precisando da oração do José, ele não orou hoje. Deus não precisa nada nosso. Quando nós oramos, nós estamos, em primeiro lugar, edificando a nossa própria vida, fortalecendo a nossa fé, movendo a nossa fé em direção ao Senhor e sendo alimentado por Ele, e tendo essa consciência que nós é quem servimos a um Deus que não precisa da gente. Então, como aí tem gente que ainda, né, é ousado assim. Ele não só acha que a oração dele é algo que Deus necessita, como ele acha que pode exigir de Deus alguma coisa. Pode colocar Deus na parede, né? Tem gente que fala isso. Colocar Deus na parede. Coitado, né? Se Deus não precisa de nada e nem de ninguém, se Ele é autossuficiente, como é que eu posso exigir alguma coisa dele? Não posso exigir nada. E é isso que Paulo está mostrando. Mas, irmãos, é muito engraçado essa relação dos homens com a idolatria, com os deuses, né? Quem nasceu no interiorzão do Brasil vai lembrar que havia um costume que a mulher ali, por exemplo, ela estava querendo muito casar, né? Aí ela ia orar, ia rezar ao Santo Antônio. E nada de vir um namorado, um marido, nada, não acontecia nada. O que ela fazia? Virava o Santo Antônio de ponta cabeça, né? Uma punição. Você não vai cumprir ali o que eu estou pedindo, eu vou virar de ponta cabeça você. Olha que coisa. Essa mentalidade, né, é muito louca. Mas a gente não serve um Deus, irmãos, que a gente pode virar ele de cabeça para baixo se ele não responder a minha oração. Eu só vou ficar quieto, sabendo que ele não respondeu, ou porque eu orei mal, como o apóstolo Tiago, como Tiago, melhor dizendo, fala, né? Só para desfrutar dos próprios deleites, ou porque Deus não quer que eu tenha aquilo, Deus sabe de todas as coisas. Mas veja que a nossa relação com Deus não é essa relação que a gente pode obrigá-lo a nada. Aí ele continua, versículo 26: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está mais uma vez confrontando o pensamento deles. Está dizendo, olha, o mundo foi criado a partir de um homem, né, Adão. Ele está falando aqui de Adão, sem citar o nome de Adão, ele está falando de Adão. A humanidade foi criada a partir de um homem, e por meio desse homem, Deus passou ali a fazer a habitação na face da terra, e Deus determinou já os tempos, as estações. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, mais uma vez, é Paulo mostrando que Deus é muito maior do que o pensamento daqueles homens podia suportar. Versículo 27, para que buscassem ao Senhor e se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aqui, ele vai pegar essa frase, concordando aqui com os estoicos, que achavam que os deuses estavam nas coisas. Aí Paulo vai dizer o seguinte, não é que Deus está nas coisas, nos objetos, mas de fato, estoicos, Deus está perto de nós. Deus está perto da gente. Deus é um Deus próximo, é um Deus grande, muito grande, infinito, que habita no alto e sublime céu, mas é um Deus também que está conosco. E isso não cabia na mente deles. Na mente deles, ou Deus era grande demais e inacessível, ou Deus era algo tão próximo, tão, aquilo que se chama, né, imanente, tão próximo, tão dentro, que ele cabia até dentro dos animais, das plantas,
dos objetos e do homem. Aí Paulo está dizendo, olha, esse pensamento que Deus pode habitar no homem, está correto. Deus habita no homem por meio do seu Espírito Santo. Mas Deus também é esse Deus grande, inacessível, que desce por meio do seu Filho, encarna, se torna carne e passa a habitar entre nós. Ou seja, Ele é ao mesmo tempo acessível e inacessível. Ele é ao mesmo tempo infinito, mas também pode caminhar com a gente. Ele é ao mesmo tempo um Deus grande, alto, sublime, como aquela imagem que João tem no Apocalipse, seus olhos são como fogo, né? Sua voz como um trovão, mas Ele vem à terra e nasce como um bebê. Esse é o nosso Deus. Só que na filosofia grega não cabia isso. Para eles ou era uma coisa ou outra. E Paulo está dizendo, não, Deus é tudo isso. Vocês que são limitados. Então Paulo mostra aqui que o problema deles não é que eles estavam de todo errado. O problema deles é que eles tinham uma visão estreita. Esse era o problema. A visão de vocês é muito pequena. Vocês têm um conceito de Deus muito pequeno. Eu estou apresentando a vocês um conceito que vem da Bíblia, que é o conceito de um Deus muito maior daquilo que vocês podem absorver por meio das ideias de vocês. E aí Paulo continua, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não haveremos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos. Paulo conhecia a literatura grega, tanto dos estoicos como dos epicureus. Paulo conhecia. Paulo chega a citar um dos poetas e um dos filósofos aqui. Para você evangelizar uma geração intelectualizada, você precisa conhecer o conteúdo dessa geração. Para você evangelizar uma pessoa que conhece muito sobre determinado pensamento, você precisa conhecer ainda mais aquele pensamento. Paulo conhecia, irmãos. Era um homem muito preparado. A gente que gosta assim de, às vezes, se vitimar, né? Se colocar assim, pequeno. A gente gosta de falar assim, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É verdade que Deus capacita os escolhidos. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Mas Deus também escolhe gente capacitada. As duas pessoas mais usadas na Bíblia, Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento, eram duas pessoas que tiveram a melhor educação que um homem podia ter da sua época. Então uma pessoa muito capacitada, quando ela se coloca à disposição de Deus, ela pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa. Então se capacite. Seja melhor naquilo que você é. Não estou falando para todo mundo virar um intelectual. Nem todo mundo tem vocação para isso. É claro que não. Mas naquilo que você faz. Se o seu trabalho é pedreiro, que você seja o melhor pedreiro. Se você é um motorista, que você seja o melhor motorista. Se você é um aluno, que você seja o melhor aluno. Porque Deus vai te usar naquilo que você também está capacitado. E devemos usar esses talentos, esses dons que Deus nos dá para a glória do seu nome, para o crescimento do seu reino. É isso que Paulo fazia. Aí ele continua pregando, e aí a gente pula aqui para o versículo 31, onde Paulo vai fechar essa pregação, falando sobre Jesus. E é uma característica que a gente vê em Atos, que todo sermão que há em Atos, o sermão de Pedro, o sermão de Estevão, o sermão de Paulo, são sermões, são pregações que sempre tem Jesus como centro. A mensagem desses homens tinha como centro Jesus Cristo. Não era vitória, não era conquista, não era prosperidade, não era chave de carro novo, era Jesus Cristo. Jesus é o alfa e o ômega, né? Jesus é o princípio e o fim. É isso que determinava a mensagem deles.
E aí, irmãos, qual é o resultado disso? Tem muita gente que diz que a pregação de Paulo em Atenas foi um fracasso, porque houve poucos convertidos. Mas não foi um fracasso, irmãos. Primeiro, que naquele espaço não havia muita gente. Em primeiro lugar, não havia muita gente. Segundo lugar, que evangelizar num ambiente muito intelectualizado é sempre mais difícil. E sempre o resultado vai ser menor. Sempre. Historicamente sempre foi assim. Mas houve sim conversões. Mas veja antes disso, versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Veja só, na cabeça de um grego, de um intelectual grego, falar em ressurreição dos mortos, primeiro que eles pensavam que o corpo era a prisão da alma, era algo ruim. Então, quando um homem morria, a sua alma era liberta no pensamento deles. Então, o fato da alma sair do corpo era algo positivo na cabeça deles, porque o corpo era que limitava o homem. Então, eles não cultivavam a ideia ou a esperança do corpo voltar a ser o que era antes, de uma ressurreição. E aí diz o texto que, ao ouvir falar da ressurreição, uns escarneciam. Essa vai ser a reação sempre de um grupo, quando você prega o verdadeiro evangelho. Vai ter gente que vai rejeitar mesmo. Nem todo mundo vai abraçar. Nem todo mundo vai, por melhor que seja a sua mensagem, por mais ungida, por mais direcionada por Deus que ela seja, nem todo mundo vai ser convencido. Uns vão escarnecer mesmo. Mas outros vão ficar curiosos. Diz o texto que alguns ficaram falando: acerca disso, a gente vai te ouvir mais um pouco. E diz o texto que, assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegou ali alguns varões, alguns homens, e creram. Creram. Outro resultado, irmãos. Vai ter gente rejeitando, mas vai ter gente crendo também. Vai ter gente abraçando. E quem abraçou, um dos convertidos foi um homem chamado Dioniso, que era areopagita. Em outras palavras, ele era um dos juízes daquele lugar. Olha só, a mensagem de Paulo não foi em vão. Em momento algum foi em vão. E houve também a conversão de uma mulher, que a gente não sabe muito bem sobre ela, a Dâmaris, mas possivelmente era uma mulher muito influente naquela época, até porque o seu nome é citado. Mas veja, irmãos, que falar que essa pregação foi um fracasso, falar que ela teve um resultado pequeno, é exagero, é não entender a dinâmica aqui da vivência de Paulo em um espaço onde havia pouca gente, onde ele estava ali sendo julgado. Não era uma conversa trivial, não era uma conversa qualquer, era uma conversa séria, onde ele estava sendo testado, onde as pessoas faziam perguntas, e ele usou essa oportunidade para pregar o evangelho. Então, para mim, o episódio aqui é um grande ensinamento. Volto a repetir, irmãos, é um ensinamento de que a gente tem o evangelho que vai ser crítico a todo tipo de ideia. Todo tipo de ideia. Um evangelho que, ao mesmo tempo, vai aproveitar aquilo que as ideologias têm de bom, porque toda tem alguma coisa positiva, e vai aproveitar para fazer daquilo uma ponte. Aquilo que a gente faz de ponte, a gente faz para apresentar o evangelho completo. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. E nós vamos ver que o resultado de alguém que prega o evangelho com compromisso, com a palavra sempre ali sobressaindo sobre tudo aquilo que ele diz, vai ter o resultado de uns escarnecendo, não entendendo o que você está dizendo, dizendo que aquilo é bobagem, e outros se convertendo, e outros abraçando o evangelho. É isso, irmãos, que é o nosso desafio hoje. Mas como chegar a esse patamar aqui? Como chegar? Como Paulo chegou. Paulo não chegou a ser esse pregador em Atenas da noite para o dia. Não foi assim: Senhor, me dê uma mensagem agora para falar. Esse homem respirava a palavra.
respirava ali. A sua mentalidade, a sua imaginação, tudo era permeado pela palavra. Então, irmãos, não adianta você ter essa consciência que o apóstolo teve, se você não tiver a palavra no seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Quando a Bíblia diz coração, não está falando apenas de um sentimento, tá? Está falando também de sentimentos, também de emoções, mas também está falando de razão, também está falando de vontade. Quando fala guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, em outras palavras, a tua palavra guia aquilo que eu penso, a tua palavra guia aquilo que eu sinto, e a tua palavra guia aquilo que eu faço. Essa tríade: penso, sinto e faço, guiado pela palavra. Como que eu vou ter isso? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Meditando. Irmãos, pega a palavra, leia a palavra orando. O que é ler a palavra orando? Você está vendo aqui, por exemplo, versículo 16. Paulo esperava em Atenas e o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão íntegra da idolatria. Você leu o texto. Qual a informação que o texto te passou? Que Paulo, quando estava em Atenas, ele viu uma cidade muito idólatra e ali aquilo o incomodava. Aí você leu essa palavra e você ora ela: Senhor, que o meu coração seja assim. Quando eu ver o pecado, quando eu ver a idolatria, que o meu coração fique incomodado, que o meu coração fique angustiado, e não que eu passe a gostar daquilo, não que eu passe a ter prazer naquilo, mas que eu tenha a postura aqui do apóstolo Paulo. Você lê a palavra orando a palavra, irmãos. Isso nos traz edificação. Então, quanto mais você estiver mergulhado na palavra, mais capaz você será de dar uma resposta, como o apóstolo Paulo deu àquelas pessoas em Atenas. E Deus vai te usar. E Deus vai fazer com que pessoas se convertam por meio dessa palavra. Amém? Amém. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Tá bom.